Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos Nascimento, cantor, professor de canto, e há 20 anos eu dou aula na maior escola da América Latina, situada na cidade de Tatuí, e venho aqui compartilhar com você a minha experiência. E se você está aqui, é porque você está participando do curso Descobrindo Habilidades Vocais. Vamos desenvolver todo o seu potencial, toda a sua habilidade, e você vai descobrir que cantar é bom e é fácil. A gente vai nessa segunda aula, terceira aula, caramba. Vamos, a partir desse momento, para a terceira aula. E a gente vai entrar aqui no tema Fisiologia 2. Nós vamos entrar aqui, vou mudar o slide. Nós vamos falar sobre as pregas vocais. Primeiro, vamos fazer uma revisãozinha nas cartilagens laríngeas que a gente abordou lá na primeira aula. Então a gente descobriu que nós temos uma cartilagem muito importante chamada epiglote. Nós temos o osso hioide, que está aqui. Nós temos esse desenho tem duas representações, a parte da frente, a parte anterior, a vista anterior, e a parte posterior, né, a parte de trás, a parte dorsal aqui da laringe. São dois cortes aqui. Então temos lá epiglote, osso hioide, aí nós temos essa cartilagem aqui super importante, a tireoide. Nós temos aqui a aritenoide, que dá para ver só nesse corte aqui. São duas, né? Elas são uma estrutura bem pequenininha, ela tem tipo um chifrinho aqui, a parte corniculada que a gente fala. Depois a gente tem aqui a cricoide, a vista pela frente ela é um pouquinho menor, por trás ela é um pouco maior, e aí nós temos a traqueia. Então vamos ver aqui, ó, epiglote, ocioide, tireoide, aritenoide e cricoide. Por que é importante a gente saber? Porque a gente vai ver que o nome dos músculos tem a ver com o nome das cartilagens que eles estão inseridos. Aí nós temos aqui esse slide, que é do Matheus Corucci, um amigo muito querido, super professor. E aí ele compilou esse slide e eu estou compartilhando com vocês. Aqui nós temos alguns músculos, temos uma visão da parte de cima da laringe. Então nós temos aqui o músculo TA, tiroaritenoideo, esse músculo aqui. A gente tem o músculo CT que está lá embaixo, nessa visão aqui, né? Temos um músculo aqui atrás, super importante também, o cricoaritenoideo, o CAP, esse músculo aqui, ó, o cricoaritenoideo posterior, esse músculo aqui chamado do músculo da vida. Ele não participa da fonação, mas ele é importante. Nós temos aqui, ó, músculo aritenoideo oblíquo e temos o transverso. São músculos que nos ajudam a firmar a voz. Quando o TA não está com muita ação, esses músculos aqui a gente treina para que eles entrem e para os agudos fiquem mais firmes. É importante. Aí nós temos aqui a visão lateral, aqui mais uma vista do CAP, ó, que legal. Aqui a gente tem os aritenoideus, né, os oblíquos e o transverso. E deixa eu ver o que mais mostra aqui, vamos dar uma andada. Ah, que legal, aqui uma visão bacana aqui do CT, ó. Ele fica bem aqui embaixo. O CT ele tem a função, uma das funções legais, ele movimenta a tireoide. Quando a tireoide desce, a gente vai para os agudos mais facilmente. Beleza? Vamos para o segundo slide aqui, ó. Aqui temos um vídeo que vai mostrar a ação do CAL e do CAP, movimentações importantes da laringe. Vamos ver. Parte posterior. E aqui nós temos os músculos, ó. Olha como eles movimentam a aritenoide e como ela faz o fechamento. Quando fecha, tem fonação. Quando abre, o ar está entrando. Aí, próximo slide. Então aqui a gente vai entrar adução e abdução. Como é que quando a aritenoide ela fecha e as pregas vocais entram em contato, aí eles vão para esse movimento aqui, que eu tenho desse vídeo explicativo, como elas fazem o movimento. Olha que legal, é de baixo para cima. Eu brinco com os meus alunos, falo que uma prega vocal beija a outra para produzir o som.
ela encosta. Quando ela encosta, ela faz um barulhinho. A gente vai entender melhor. Então, nós temos aqui a adução e a abdução. Adução quando ela encosta, a abdução quando ela se separa. E a gente vai ver que ela faz isso muito rápido, né? E muitas vezes. Já já eu vou explicar a questão da frequência, a gente vai entender direitinho. Vamos para o próximo slide. Aqui tem um desenho explicativo, esse desenho aqui aparece muito, todo mundo usa esse esquema aqui. E é legal porque aqui ele mostra de uma forma explicativa como é a prega vocal. Então é importante eu dizer isso para você entender como essa estrutura é complexa e como esse músculo é um músculo diferenciado. Ele não é parecido com nenhum outro músculo que a gente tem no corpo. Aliás, os músculos todos têm diferenças, tem diferenças na estrutura, nas fibras. Esse músculo aqui é muito especial, né? E toda a estrutura que está em volta do TA, que a gente chama de prega vocal. Então a gente pode ver aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui nessa figura. Essa parte aqui, ó, é a parte do músculo, aqui é o TA, tiroaritenoide, certo? Acima do TA, nós temos todas essas outras estruturinhas aqui. Nós temos, é uma camadinha de gordura. Temos a parte da pele, né, que é o epitelium, a gente chama de lâmina própria. E dentro aqui a gente tem uma camadinha de gordura. Então o timbre da nossa voz, ele tem essa característica, tem essas características timbrísticas que a voz humana tem, que diferencia de uma pessoa a outra. Há quem diga que a voz ela é como a nossa impressão digital, ela é muito característica, cada pessoa tem um tipo de timbre e é lógico que envolve outras questões que não estão ligadas apenas à prega vocal, né? Mas é muito importante a gente entender que essa estruturinha dentro aqui é que faz a diferença na hora do timbre, tá? Então temos ali, ó, e ela é dividida, essa gordurinha que tem na prega vocal aqui, ó. Tem a parte superficial, a parte mediana e a parte profunda aqui da lâmina própria. O que é legal saber? Se você faz um machucadinho aqui no epitélio, na parte de cima, ele sara rapidinho. Então, sei lá, você ficou meio rouco, ou não dormiu direito, foi cantar, exagerou um pouquinho, não bebeu água suficiente, fica com a voz machucadinho, chiadozinho, e é só aqui em cima, tranquilo. Você dorme, passa alguns dias, algumas horas, o corpo recupera. Às vezes a lesão é um pouquinho mais profunda e ela pega essa primeira parte, a parte superficial. Também sara rápido, mas aí você vai ter que fazer uma fonoterapia e tal. O problema é quando ela vai avançando aqui para baixo. Daí vai ficando cada vez mais difícil de recuperar. Por isso que é importante você cuidar muito da saúde vocal, né? Ainda não está no momento da gente falar sobre isso, a gente não organizou isso no curso, aqui não está na nossa sequência, mas em alguns momentos eu vou falar sobre a saúde vocal e é importante você preservar isso. Descobrir o que é mito, o que não é mito, o gelado, a maçã. Então ver o que é mito, o que não é mito, o que verdadeiramente poupa a tua voz e entender que você como cantor, você é um instrumento. Tem muitas coisas que às vezes a gente precisa abrir mão. De repente a pessoa tem uma sensibilidade, tem alergia, né? De repente ela pode abrir mão. Às vezes o guitarrista não precisa abrir mão do gelado ou sei lá, que ele vai tocar da mesma forma, né? Ele vai ter que cuidar das mãos. A gente é um instrumento e o nosso instrumento está aqui dentro, né? Então a gente tem que cuidar dele, tá bom? Então esse slide aqui é para explicar essa estrutura. Eu vou voltar ao slide anterior, ó, aqui a gente pode ver, ó, esse desenho aqui desse slide anterior é um desenho lógico, explicativo, ele não condiz com a realidade, mas dá para a gente ver o amarelinho aqui, ó, é a parte profunda, então nunca a lesão pode chegar aqui, tá legal? Então vamos avançar. Aqui a gente vai ver uma videolaringoestroboscopia de uma prega vocal. Eu gosto desse vídeo aqui, porque ele mostra algumas estruturas e eu vou comentando com vocês algumas coisas aqui, vai ficar mais claro, tá bom? Vamos ver. Ó, quando respira, a prega vocal está aberta. Quando ele começa a cantar, a prega vocal começa a vibrar. Deixa eu explicar uma coisa antes, vou dar uma paradinha aqui. A prega vocal vibra muito rápido. A gente não consegue ver
a movimentação da prega vocal. Imagina o seguinte, que ela não está parada, ela está vibrando. O que é vibrando? Ela está em movimento, né? De tão rápido que a gente traduz o movimento da prega vocal como vibração, né? E aí a gente vê esse exame aqui, onde tem a luz estroboscópica, que é uma luz que pisca muito rapidinho, a gente consegue ver determinado movimento da prega vocal. Então vocês vão ver um movimento lento, mas na verdade esse movimento lento é um efeito para o médico poder ver se tem alguma lesão e tal, se tem algum problema. Sabe quando o carro passa rápido, você olha na roda do carro, parece que a roda está rodando para trás? É mais ou menos esse efeito que essa luz causa nesse exame e a gente consegue ver o movimento da prega vocal, senão a gente não veria, tá bom? Vou continuar aqui, ó. Então ele está cantando, ó, tá vendo? Ela está vibrando ali, é uma prega vocal sadia. Quando ele respira, ela abre, tá vendo? Ó, quando ela abre, é o movimento ducal, né? Ela está abrindo lá, né, da musculatura em torno da cricoide e da aritenoide, ela abre e rapidamente ela traz a prega vocal de novo. Quando ela fecha, ela começa a vibrar, tá bom? E a gente tem domínio sobre esse aperto da prega vocal. Nós temos domínio sobre isso. Então, de repente, você pode estar cantando e está caminhando para os agudos ou para os graves e começa a apertar. O que vai acontecer? Vai parar de vibrar, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Respirou, vai de novo. Aqui eu tenho as aritenoides, ó. Todo esse espaço foi chamado de glote, espaço bem amplo, como se fosse uma caverna mesmo, né? Glote é caverna. Ele foi para o grave, as pregas vocais. Ah, ele foi para o agudo agora. Ó, tá numa região média. Respirou. Tá tudo ok com as pregas vocais, tudo bonitinho. Aí o médico vai dar uma olhada aqui nas outras estruturas laterais aqui da laringe, ó. Tá tudo bem, aparentemente. Aqui é a epiglote aqui, ó. Essa estrutura é a epiglote. Aqui atrás é a língua. Ele vai cantar mais um pouquinho. E aí acabou. Muito bem, vamos para o próximo. Aqui temos um desenho, né, que explica ali o movimento. Ó, movimento de abertura e de fechamento da prega vocal, né, a laringe como um todo. Aqui nós temos as pregas vestibulares, são as falsas pregas vocais, ela serve para proteger a prega vocal. Então o corpo tem mecanismo de proteção, olha como ela é grande, ó. Ela protege a prega vocal para que nada aconteça. É importante a gente ter essa consciência. Eu quis deixar uma aula só sobre prega vocal, para a gente entender que esse músculo é espetacular. Aliás, os músculos que envolvem, né, que estão à volta da prega vocal, são espetaculares. Se fosse só encostar uma estrutura na outra, a gente conseguiria produzir nota vibrando os lábios, né? Produziria nota. Por que eu não consigo produzir um sinal acústico legal aqui? Porque o lábio não é igual à prega vocal. E só tem ali, naquele lugar. A prega vocal, ela está aqui dentro, cada um tem as suas duas pregas. E não tem outro lugar do corpo. Não dá para fazer enxerto, não dá para arrumar esse negócio. Então é preciso que você cuide muito bem, tá? Sem exagero, sem ficar doidão, mas tem que cuidar. Como o músico cuida lá do seu instrumento, tem um violão, 1971 e tarará, tem um piano incrível, tem um violino incrível, a gente também tem um instrumento e a prega vocal. Só que está dentro da gente, a comida passa pertinho. Se você você usa para falar, para se comunicar. Então, é importante e é bom que a gente cuide. Cuidando, ela aguenta, a laringe é uma estrutura forte, ela aguenta, não precisa ficar com frescura, mas é preciso cuidar, entender os sinais, né? A gente vai treinar bastante, vou dar muitas informações para você descobrir as suas habilidades,
Vamos seguir. Aqui tem uma outra que vai mostrar o movimento da prega vocal. Quando vai para o grave, vocês vão ver como ela diminui. Quando vai para o agudo, vocês vão ver como ela estica. É bacana desse vídeo aqui também. Olha lá, agudo. Vai diminuir para ir para o grave. Certo, beleza. Vou passar de novo. Vocês vão ver que legal. Não é só o movimento da prega vocal, mas toda a estrutura que está à volta, quando ele vai para o agudo, ela se modifica. Aquela região ali a gente chama de esfíncter ariepiglótico. Então ele se transforma num instrumentinho também. É legal isso. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar de ressonância. Mas observa como tudo se movimenta ali. Vamos lá. Ótimo. Vamos para o próximo slide. Aqui eu tenho um vídeo, é uma imagem preparada, né? Então eu acredito que ela foi colorizada e tal, mas ela tem uma qualidade muito boa. Aqui dá para a gente ver pequenas veias ainda aqui, ó. Essa parte que a gente está vendo está dentro da prega vocal. Então vocês vão ver uma parte que é translúcida, ela é quase transparente. É essa partezinha onde tem aquela gordurinha, tecidinho adiposo ali é o ouro. É ali que o timbre acontece por causa daquela parte. Essas veinhas que a gente está vendo são veias que estão lá dentro, né, e estão mais ligadas ao músculo vocal, ao TA. Vamos lá, vamos ver o movimento. É bem devagarinho, câmera lenta. Tem o fechamento, depois que fecha, começa a vibrar. E olha como é a vibração, olha que legal. Dá pra gente ver as bordas, ó, translúcidas, né? A mucosa tá legal, ó, tá bem molhadinho, né? Tá bem hidratado. Então você vê que é uma prega vocal e uma estrutura laríngea aqui saudável e perfeita. Eu vou pôr mais uma vez para você ver o vídeo. Olha que legal, em câmera lenta. É lindo, né? Instrumento maravilhoso que a gente tem. Aí. Muito bem. Vamos para o próximo. Outro vídeo. Esse aqui eu pus só para complementar, porque esse aqui também está muito legal, essa compilação. Vamos ver. Olha lá, dá para ver o movimento. Olha lá como é translúcido, como é delicado, né? Olha que movimento incrível. Maravilha. Vamos para o próximo. E aí a gente vai entrar numa outra parte agora, e a gente vai falar por que a prega vocal se movimenta. Isso é legal você saber. E porque, como é o movimento dela e por que a gente, como a gente pode aproveitar esse processo de movimentação e de produção da fonte glótica, do sinal acústico produzido pela prega vocal. Ele leva esse nome, né? Fonte glótica é o som da prega vocal, né? Como ele acontece? Como é que é esse processo? Será que eu posso interferir? Será que eu posso usar isso a meu favor? Podemos. Então vamos entender o que vocês vão encontrar na literatura: efeito Bernoulli, lei de Bernoulli, princípio de Bernoulli, né? E eu achei esse vídeo aqui muito legal, onde tem um professor de física explicando o que é o efeito Bernoulli. Vamos ver a explicação dele, é bem bacana. Olha só que vídeo interessante onde esse professor utiliza o princípio Bernoulli para encher essa sacola. Primeiro ele tenta soprar com a boca bem próxima, aí, estrangulando a ponta do saco. Até que enche um pouco, mas daria muito trabalho, ele ficaria muito cansado. Então ele disse que vai utilizar o princípio de Bernoulli. E é realmente muito interessante. Então, primeiro vamos tirar o ar de dentro da sacola para fazer uma zonazinha de baixa pressão. O que ele vai fazer? Ele vai abrir a boca da sacola e vai se afastar um pouco. Quando ele se afastar um pouco, ele vai soprar de forma contínua
contínua, criando uma corrente estacionária de ar. A boca da sacola vai funcionar como um estrangulamento. Esse estrangulamento aumenta a velocidade, mas diminui a pressão. E aí a pressão externa se torna muito maior do que a pressão interna dentro da sacola e o próprio ar é empurrado para dentro, ó, e a sacola se enche facilmente. Veja como conhecer a física é muito importante no princípio de Bernoulli. Legal. Então, eu vou explicando mais para frente essa questão do princípio de Bernoulli. Mas legal que ele falou ali de onda estacionária. Isso é legal também. Mais para frente eu explico. Vamos ver o segundo slide. Aqui tem um outro experimento que também explica o princípio de Bernoulli. Daí eu coloquei aqui uma citação, uma frase do próprio Bernoulli, falando o seguinte, que pontos, lugares da velocidade do fluido, pontos onde a velocidade é maior, né, terão pressão menor e vice-versa. Onde a velocidade é menor, terão pressão maior. Tá? Então é o seguinte, se eu tenho um fluido, a gente sabe que o ar é um fluido também, assim como a água, o óleo, tá? Então, o fluido, quando eu tenho uma corrente de fluidos, a velocidade das partículas não são iguais. As partículas que estão na borda desse fluxo são mais lentas porque são mais frias, elas vão mais devagar. O que está no centro, ele está mais protegido, ele é mais quente e ele caminha numa velocidade maior. Tudo que estiver concentrado no centro vai ser absorvido, puxado, vai ser aderido, vai buscar uma aderência no que está no centro. Quando a gente canta, o ar passa pela prega vocal. O que está no centro daquele fluxo de ar é que faz com que a prega vocal seja movimentada. Então tem um movimento ali que a física explica, que é o movimento da aerodinâmica. Também é o princípio de Bernoulli que explica porque os aviões saem do chão. É o princípio de Bernoulli que vai explicar as aerodinâmicas dos carros. Hoje a gente consegue produzir carro com motor menor, menos possante e que andam mais rápido que os carros de antigamente, por causa da aerodinâmica do carro. Então também isso é o princípio de Bernoulli. Mas vamos ver esse vídeo que eu trouxe para vocês aqui, ó. Olha lá, quando a água atinge a bolinha, ela puxa a bolinha para si. Olha que legal. A bolinha, quando a água atinge ali, tem uma bolinha preparadinha, lisinha, ou com alguma viscosidade que pode ser aderida pela água. Quando aquele fluxo de água atinge a bolinha se levanta um pouquinho e não tem contato com a rede. Então, aonde aquele fluxo tiver, ele mexe a rede, a bolinha vai ficar no fluxo. Tá? Ela não vai ficar na rede. Por quê? Porque ela levantou um pouquinho, ela foi puxada, tá bom? Vamos ver de novo, ó. Olha que legal. Olha lá. A bolinha foi abduzida, né? E se movimentou. Tá legal? Isso vai acontecer com a prega vocal. O ar quente passa ali no meio, ela é puxada, tá? Vamos lá, vou explicar melhor. Vamos seguir aqui nos... Tem aqui um outro videozinho que explica. Então o ar se acumula aqui embaixo, aumenta a pressão, essa pressão é puxada por essa parte e a prega vocal solta, né? Então eu coloquei aqui uma explicação, eu vou ler. A pressão acumulada abaixo das pregas vocais vence a resistência, permitindo a passagem do ar. A diferença da pressão subglótica, que é o que está abaixo da prega vocal, e supraglótica, a diferença da pressão das duas, promove o contato das pregas vocais, resultando em um sinal acústico, também chamado de fonte glótica. Então, assim, tem que ter mudança, variação de pressão. A pressão que está abaixo da prega vocal tem que ser maior, a pressão que está acima menor, a pressão que está em cima puxa o ar acumulado embaixo. Ele passa, certo? E aí a prega vocal se abre, a resistência é vencida. Lembrando que o músculo vocal está fechadinho ali, não é o músculo que faz esse movimento,
é a parte da borda da prega vocal, tá? Por isso que a gente fala assim, quando você vai cantar agudo, escolha qual borda você vai cantar, como que você vai querer, muito fechado, você vai querer mais aberto, então tem esse vocabulário, né, no meio do ensino de canto, né? Então, ela tá ali fechadinha, o ar se acumula embaixo, aumenta a pressão, aqui tem menos pressão, onde tem menos pressão vai puxar o ar que está embaixo, o ar que está embaixo, a pressão, faz com que as partículas de baixo elas queiram contato com as partículas menores que estão em cima. Isso acontece quando a gente respira também. Eu vou explicar isso mais à frente. Nós temos um vídeo explicando a respiração, quando tem uma diferença de pressão interna do nosso corpo e externa, a gente respira. Então vou colocar o vídeo de novo. Vejam o vídeo com essa consciência em relação à pressão subglótica e supraglótica. Vamos ver. Vamos seguir aqui, vamos para o próximo slide. Aí a gente tem um desenho aqui que explica as fases do movimento das pregas vocais. Então a gente tem fase aberta, fase fechada, fase aberta. O movimento completo é chamado de ciclo glótico. Então temos um desenho aqui que explica, ó, o ar está passando. Quando o ar termina de passar, o ar veloz, as pregas vocais vão ser atraídas uma à outra. Lembrando que, como a gente tem aquela partezinha ali da lâmina própria, ela é aderente. Uma prega vocal é aderente, ela busca a outra. Por isso que eu brinco com os alunos que parece que elas se beijam, né? Elas se encontram ali. Então você vê como é legal, como é delicado a gente começar a pensar no canto dessa forma. Mesmo que você cante num estilo de música muito agressivo, que supostamente parece que é agressivo, mesmo que você seja um driveiro, essas coisas que a gente ama, né? Esse som sujo da voz, mesmo que seja só aparentemente, tá? Mas o movimento da prega vocal, ele é delicado e tem que ser delicado para a gente poder ter saúde e cantar por muitos anos, né? Então aqui tem um ciclo glótico, ó, o ar passou, as pregas vocais buscaram o fechamento, depois ela se abre, né, a fase aberta, vai seguindo, ela se fecha, o ar acumula e abre de novo. É o ciclo glótico que a gente também tem um certo domínio. Mais à frente, quando a gente for falar de modos de fonação, a gente vai entender que a gente tem domínio sobre essa questão do ciclo glótico. Por isso que eu estou apresentando para você aqui. A gente pode cantar com a prega vocal tendo esse movimento, ciclo glótico maior, ela só se encosta aqui, esse é o ideal. Mas a gente pode cantar errado também, com muito tempo de contato da prega vocal. O que vai acontecer? Vai machucar. Está muito fechado. Fecha e abre pouco. Aqui é o melhor, ó. A prega vocal está voando, está flutuando. Aqui está legal, certo? Mais à frente a gente vai ver isso. Vamos para o próximo slide. E aí eu venho mostrar aqui o canto overtune, né? De sobretons ou canto polifônico, né? Então algumas culturas da Mongólia, do Tibete, utilizavam esse som. O que é isso? Quando a gente for falar sobre frequência, quando for falar sobre acústica, vou explicar para vocês que um som, quando a gente não ouve um som, a gente ouve um monte de pedacinhos. Como é tudo muito rápido, o nosso cérebro interpreta como sendo um som. Se eu tocar a nota Sol lá no piano, você vai ouvir a nota Sol, você vai lá, tocou uma nota. Mas na verdade, aquela nota Sol não é a nota Sol, ela tem um monte de pedacinhos. Esses pedacinhos nós chamamos de harmônicos. Então ela tem muitos pedacinhos, né? Então a gente consegue, todo instrumento, ele consegue acessar os harmônicos. O violão a gente vê muito isso. Às vezes o violonista está tocando ali e ele vai lá para baixo no final do braço, só encosta e ali sai duas notas. Quer dizer, sai o som daquela casa e uma nota diferente, um outro som. Ele conseguiu, através do instrumento dele,
achar o harmônico, um dos harmônicos. E isso é legal, vocês vão entender por que eu trouxe isso mais à frente. Mas eu quero apresentar aqui esse vídeo para vocês, dessa cantora incrível aqui, e vocês vão ver ela utilizando o canto polifônico. Percebam que tem dois sons, né? Duas vozes. Essa estrutura aqui é a língua. Isso, muito bem. Vamos para o próximo slide. Aqui eu trouxe um pedacinho desse cantor maravilhoso, é um tenor, chama Mike Spears. Ele fez uma brincadeira e colocou lá no Instagram, e eu peguei um pedaço do vídeo aqui, onde ele manipula também alguns harmônicos, né? Ele tem um programa, um aplicativo de celular, hoje está muito, tem esses programas, né? Tanto no Android quanto no iPhone também. Eu tenho alguns desses programas, tenho no notebook, utilizo nas aulas também, onde a gente consegue ver as frequências, consegue ver os harmônicos, né, das notas que a gente canta. E ele consegue acessar também, e eu trouxe esse pedacinho para vocês verem. E depois, lá na frente, eu vou usar isso como gancho também para explicar a questão dos timbres, a questão da acústica, da pedagogia acústica. Então a gente vai conversar sobre isso. Vou soltar o vídeo aqui. O programa mostra ali o Power Spectrum, né? Onde a gente pode ver todas as parciais. Lembra que eu falei que tem um pedacinho um som não é só o som, eles são pedacinhos, são parciais, né? Aqui dá pra gente ver todas. E aí, conforme ele vai cantando, vai aparecendo, vai mudando ali, né? E aí a gente consegue ver os harmônicos, tá legal? Vou seguir. Aqui eu trouxe como acontece lá, de fato, no nível da laringe, como as coisas acontecem ali. Então, o Brandon Kennedy, que é um cantor incrível de rock, ele consegue também acessar, ele consegue fazer muitos drives. Então, eu trouxe 3 vídeos dele para poder compartilhar com vocês. Esse daqui é ele fazendo esse canto polifônico, overtune, né? Acessando os harmônicos das notas que ele está cantando. Então, vamos assistir. Ó. Epiglote aqui, aritenoide, a prega vocal tá lá embaixo, tá? Ó, dá pra ver o movimento da prega vocal lá, aritenoide, epiglote, né? Outras estruturas ali. Olha como é grande. Olha como é grande aqui, ó. Porque os outros vídeos que a gente vê estão num outro nível, né? A câmera está bem lá dentro. Esse daqui a câmera está longe, então a gente consegue ver um pedaço da língua aqui. Essa estrutura aqui da faringe a gente consegue ver também. Então veja como essa estrutura se movimenta para ele conseguir acessar os harmônicos. Então não é só uma coisa lá na prega vocal, não é só a prega vocal que está mudando, mas essa parte aqui está mudando. Essa parte também a gente manipula para cantar. Tá? A gente manipula para cantar. Ele está usando uma outra técnica para acessar os harmônicos, né? Diferente
da outra cantora que a gente viu, né? O canto mongol, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que eles acessam a polifonia por meio desse drive aqui também, né? Eles conseguem acessar, é diferente daquele outro exemplo que a gente viu, né? Mas o mais legal desse vídeo que eu acho, e o motivo de eu ter trazido para vocês, é que há uma movimentação nessa região. Isso a gente tem que ficar muito atento, tá bom? Então vou para o próximo aqui. É o mesmo que ele está fazendo um drive glótico. O que é o drive glótico? No nível da prega vocal, tá bom? Então vamos assistir. Tem uma movimentação muito intensa aqui da aritenoide, ó. Dá pra gente ver que a coisa acontece lá no nível da prega vocal, ó. Bem lá dentro. Olha lá. Certo. Próximo slide. Aqui são drives supraglóticos, são drives que não mexem, não é a prega vocal que modifica, a prega vocal vai emitir o som normal, mas as estruturas que estão acima dela é que vão se modificar, tá bom? Então isso a gente chama de drives supraglóticos. Olha lá, toda uma movimentação das aritenoides. Rapidamente a laringe acumula um excesso de muco ali também. Isso também ajuda no drive. Beleza, muito bem. Vamos para o próximo. Agora a gente vai encerrar por aqui essa primeira parte e eu me encontro com vocês para a gente falar sobre a música para se ver, que é aquela outra parte onde a gente trabalha a consciência musical, desenvolve a musicalidade, fala sobre questões musicais que aparentemente não estão à nossa vista, por isso que eu coloquei música para se ver, e só que dessa vez a gente vai fazendo um link com as questões sobre a prega vocal, sobre a fisiologia que a gente abordou nessa aula. Então, muito obrigado, você que nos acompanhou aqui, e eu te vejo na próxima, já, daqui a pouquinho.